Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. Na dispensação da plenitude dos tempos, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça para vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão,
feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Glória a Deus. Isso daqui já é uma pregação, né? Não precisava nem eu falar nada. Mas o Senhor ele me deu. Eu fiquei, meu Deus, eu vou ler isso tudinho. Deus me perdoe. Mas ele mandou. E eu acho importante porque quando estamos lendo, nós estamos profetizando e declarando isso sobre nossa vida. E aqui, né, Efésios 1 não é só um texto, é uma revelação sobre identidade, pertencimento e herança espiritual. E Paulo escreveu para lembrar os cristãos do que eles já possuem em Cristo, não do que eles ainda vão conquistar, mas do que eles já têm, do que já foi dado por Cristo, né? E sua existência, ela não é por acaso. Teve uma intervenção divina para que você pudesse existir, né? O Senhor, Ele predestinou você para a adoção como um filho. E isso muda tudo, porque um filho, ele não precisa merecer amor, ele já o tem, né? Se Deus ele nos predestinou como filho, nós já temos o amor dele. E um filho, ele tem acesso, ele tem um nome, ele tem um lugar à mesa. E é o que nós somos diante de Deus, é o que nós temos. Glória a Deus por isso. Paulo, ele fala que temos redenção pelo sangue. Perdão total. E muitas pessoas querem se consertar antes para depois se entregar para Deus. E Efésios mostra que foi o Senhor que se aproximou primeiro de nós. Então, por isso que ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Isso, eu creio que Deus, ele disse: você vai vir a mim do jeito que você está, quebrado, cansado, do jeito que você está, você vai vir a mim. E quando nós entramos e nos entregamos para o Senhor, aí é que vem a transformação. Quando aí sim nós queremos, nós deixamos Ele entrar, Ele intervir e Ele trabalhar na nossa vida. Quando buscamos, né? Mas às vezes é aí que está o problema. Porque muitas pessoas, por isso, né? Porque Deus disse que já foi perdoado, porque Deus disse para vir a Ele do jeito que está, e muitas pessoas confundem isso com continuar como está. Continuar no pecado, continuar fazendo aquilo que não é bom aos olhos de Deus. E como as pessoas às vezes pensam assim: eu sou livre
Deus me perdoou, né? Como eu li aqui, que nós temos a redenção nele e o perdão total de todos os pecados. Mas aí as pessoas às vezes confundem isso e pensam: ah, eu sou livre, então eu posso pecar, eu posso cometer um pecado e orar e Deus vai me perdoar. Já sabendo que aquilo é um pecado. E não é bem assim. Você é livre porque não precisa pecar. Não que você seja livre para pecar e Deus vai te perdoar sempre. É porque você é livre, porque você não precisa pecar novamente. Você não precisa disso, escolher isso. Deus deu livre-arbítrio para que a gente escolha a melhor coisa, que é não pecar. Ou se você quiser pecar, mas aí você não vai estar perto do Senhor. E com isso, um exemplo, eu vou contar uma pequena coisa que aconteceu comigo, que eu fui comer um alimento. Eu sempre comia esse alimento no estabelecimento. E eu gosto demais, é muito bom. Aí, nesse certo dia, eu fui comer e aí eu descobri, chegando lá, já estava colocado o meu alimento, né? E eu descobri que a pessoa que faz, né, a dona do estabelecimento era eu não sei se eu posso falar, desse lado, sabe, sombrio assim, sabe? Enfim. E aí, eu disse, meu Deus, e agora? Paguei, peguei o alimento, né, e fui. Mas aí eu não comi. Eu não comi esse alimento. Deus usou o Henrique para falar comigo, meu esposo. Depois eu falo para a senhora a história todinha. Calma. Mas eles entenderam. Sim, e aí eu não comi esse alimento, né? Aí o que aconteceu? Uma pessoa, eu fui contar essa história que aconteceu comigo para uma pessoa cristã. Porque eu achei que alguns testemunhos da nossa vida a gente precisa compartilhar com pessoas que seguem o caminho de Deus conosco, né? E aí eu achei interessante, eu senti na hora assim de contar. Aí essa pessoa disse assim: menina, tu era para ter comido, primeiro tu orava antes consagrando o alimento. Aí depois tu comia e depois orava de novo pedindo perdão a Deus. Aí eu fiquei, meu Deus, eu não sabia nem o que dizer mais, porque pra mim é você pecar do mesmo jeito, é você cometer aquilo, o errado do mesmo jeito, né? Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Por mais que a gente ore, consagre, o que for, mas a gente sabendo que aquilo ali a gente não pode cometer. E o pecado, ele não pode dominar você. Você que tem que dominar o pecado sobre sua vida. É justamente isso que eu estou falando. É você dizer não, mesmo quando você acha que Deus vai lhe perdoar. É você dominar aquilo que não vem de Deus sobre sua vida. E Paulo, ele faz uma oração, né? E ele ora pedindo que os olhos do coração fossem iluminados. No 1,18 diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então aqui é como se ele dissesse que
vocês têm tudo, mas vocês precisam enxergar. Eu acho que é 90, acho que é entre 60% a 90% do nosso subconsciente é ligado às nossas ações, né? Assim, ele comanda, né? Então, se a gente não está ligado às coisas de Jesus Cristo, a gente está na escassez. A gente vive no escasso. Por mais que a gente leia, releia, mas se a gente não lê isso aqui e não centralizar a nossa vida para isso aqui, a gente continua na escassez. É mesmo que nada, né? E aqui também mostra que nós somos mais que vencedores em Cristo, porque nós ganhamos herança espiritual, nós ganhamos conhecimento, o Senhor deixou receitas maravilhosas da palavra dele para que a gente possa seguir e praticar, né? E desde quando você entrega a sua vida para Cristo, você venceu. Você começa a vencer ali. E aí, você vence tentações, deserto, e nós vamos, pela misericórdia de Deus, vencendo a cada obstáculo que vem à nossa frente, né? E uma das certezas da salvação, além do que o Senhor Jesus fez na cruz, é eu estar conseguindo vencer todos os dias, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu tenho vencido a minha carne, o mundo, o pecado, o diabo. E o Senhor, ele diz aqui, né, que se nós não temos o Espírito Santo, nós estamos mortos. E aí? Você está morto ou vivo? Você tem o Espírito Santo na sua vida ou não? É muito gostoso vencer. Vencer é uma brincadeira, um jogo, é muito bom. Mas quando a gente vence espiritualmente, é melhor ainda. É bom, porque quando vencemos espiritualmente, nós temos certeza que iremos para o céu. Porque o céu é para vencedores e não para perdedores. E quem vence o pecado todos os dias é merecedor do céu. Irá para o céu. Em nome de Jesus. E voltando, né? Eu fiz uma pergunta no começo. E eu fiz essa pergunta porque a nossa identidade está ligada àquilo que a gente mais se dedica, né? Então, eu vi um pedacinho de um... No final eu vou falar. Eu vi uma imagem, né? Que esse homem, um rapaz cristão, perguntou para ele isso. Quem é fulano? E ele disse, eu sou pai, eu sou esposo, eu sou professor de futebol. Ele disse, e se você perder isso? Deus nunca te deixe, mas se você perder? Ele disse, eu tento outra profissão, tento crescer. E aí é que tá. Se você não tiver nada disso, quem você é? Aí ele disse, eu sou cristão. E por quê? Qual a importância disso para você? De ser cristão? Ele disse, é tudo. É a minha vida. E aí o rapaz falou, e por que está no final da lista? Porque você deixou para o final, quando você perder tudo, aí você é cristão. E aí por isso que eu perguntei. Mas glória a Deus que vocês têm a visão em Cristo. Que vocês são filhos de Deus, né?
Glória a Deus por isso, gente. Essa é a resposta que vocês devem dar quando alguém perguntar. Lembrem disso. E aí, né? Será que Deus está em primeiro lugar? Será que as coisas de Deus estão no topo da lista? O que mais você se dedica na sua vida? Se pergunte isso para você, né? Às vezes nós esquecemos quem somos. E aqui em Efésios ele diz tudo o que somos quando acreditamos em Deus. Eu achei isso interessante, lindo. Por isso que Deus me deu essa palavra através disso aqui. Eu postei hoje no Instagram, porque... Dando uma pausa aqui. Deus falou comigo há uma semana. Eu falei até para meu esposo, Henrique, e minha sogra, que Deus disse para eu pregar no meu Instagram, para eu usar o meu Instagram para falar da palavra de Deus. De qualquer forma, mas que eu fale. E eu disse, meu Deus, como eu vou fazer isso? Porque eu tenho vergonha, assim, são pessoas que próximas a mim, que passam por mim, assim, é diferente, né? Então, mas Deus disse, faça. E quando eu vim pintar o cabelo da minha sogra e de Dona Lúcia aqui, eu tinha falado que Deus tinha falado comigo naquela semana sobre profetizar. Sobre profetizar. E aí eu disse, meu Deus, o que é para eu profetizar? É para eu estudar sobre isso, falar segunda-feira? Eu comecei a orar e eu perguntando a Deus. E eu sem entender. E Deus sempre me dando mensagem sobre profetizar. E aí veio isso, né? Que Deus quer que eu profetize a palavra dele sobre o instrumento que eu tenho. Ele quer que eu profetize sobre a vida das pessoas. E amém por isso, né? Aí veio essa parte de Deus mostrar isso aqui pra mim, né? Eu li isso aqui e o Senhor fez eu ler Efésios. E é tudo o que ele diz que você é quando você acredita em Deus. É isso aqui. Ele te elegeu, por isso você é escolhido. Ele te predestinou para ele mesmo, por isso você tem um futuro certo. Ele te adotou como filho, por isso você é filho amado. Ele te libertou, por isso você é livre. Ele te perdoou dos seus pecados e delitos, por isso você é perdoado. Ele te sela com o espírito da promessa, por isso você é selado. Ele te deu vida mesmo quando você estava morto nas suas transgressões. Por isso você não precisa só existir. Você pode viver. Viver para Cristo, viver em Cristo, viver com Cristo. Glória a Deus por isso que temos esse privilégio, essa oportunidade de viver com Cristo. E no capítulo 2, ele nos lembra qual a nossa condição se nós não estamos em Cristo, né? Ele diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados e que vivíamos satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos. E que éramos merecedores da ira de Deus. Gente, a gente era merecedor da ira de Deus. Mas glória a Deus que esse não foi o fim da nossa história. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça nós somos salvos. Glória a Deus por isso, porque nós não tivemos um fim da história assim. Deus nos deu uma chance. Deus nos deu vida, Deus nos salvou, nos resgatou. Glória a Deus por isso. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie.
porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Boas obras não é você ir dar um pão a uma pessoa. Não é só isso. Ele fala que boas obras para Cristo, na vida com Cristo e com os seus irmãos. É um conjunto aqui. Tem uma religião que fala que se a gente for bom aqui na terra, se a gente fizer coisas boas para as pessoas, não fala de um Deus, de Deus, mas ele fala que se a gente for bom para as pessoas, fizer as coisas aqui na terra bom, dar R$1 ao mendigo, dar um alimento a quem precisa, nós somos salvos. Mas não é assim. Nós precisamos viver com Cristo. Não é além disso. Também isso faz parte da vida cristã, né? Mas é além disso. E que linda a nossa história. Que linda a história de pecadores que foram resgatados pela graça e misericórdia de Deus. Glória a Deus. Não é pelas nossas obras, mas porque isso vem de Deus. E este era nosso estado. Foi assim que Cristo nos salvou. Não por merecimento, mas por pura graça e misericórdia de Deus. Então, quando você esquecer quem você é, quando a carne quiser fazer você pecar, você vai lembrar e declarar isso sobre a sua vida. Eu queria que vocês repetissem comigo, em voz alta, isso. Para as nossas vidas. Eu sou abençoado. Eu sou perseguido. Eu sou adaptado. Eu estou redimido. Eu estou perdoado. Eu estou selado. Eu estou lavado. Eu estou salvo. E eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Quando alguém perguntar, você já sabe a resposta. Você não vai mais esquecer. Porque por isso que aquilo que não é visto, não é ouvido e não é lido, não é lembrado. A gente precisa ler, a gente precisa buscar, a gente precisa declarar isso sobre nossa vida e ver as maravilhas de Deus. E também não só ver, mas a gente lendo a palavra do Senhor, a gente consegue imaginar tudo isso aqui. Que a gente possa buscar, ler. E agora, depois dessa palavra, né, a resposta será diferente. Quando alguém perguntar quem você é um cristão. Você é filho de Deus. Você é redimido, você é perdoado, você é lavado. Só a misericórdia de Deus. Só o amor dele que faz isso. Nós não somos nada. É tudo por meio dele, merecimento dele. E aqui no finalzinho, no final do 20 e para o 21, Paulo fala que tenhamos Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Pedra angular é o primeiro bloco de pedra colocado em uma fundação de construção, servindo como base para a estrutura. Então, que Cristo seja a base para a sua estrutura. Que Cristo seja a pedra angular da sua vida. Que você não deixe nada tomar o lugar do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que você medite. Efésios 1 e 2 deve ser declarado sobre nossas vidas. Efésios 1 e 2 é uma revelação, uma declaração do Senhor.
Amém. E essa foi a palavra. Eu agradeço a oportunidade e que Cristo nos abençoe.